Antes de começar o vídeo, eu gostaria que você se inscrevesse no canal, pois eu vejo que muita gente assiste aos nossos vídeos e não é inscrita, e isso é muito importante para a gente crescer aqui no YouTube. Esse vídeo deu muito trabalho, então macete o dedo no like e, por favor, deixe um comentário, porque eu leio todos e respondo sempre que possível. O sol lançava seus primeiros raios dourados no céu, contrastando com a dispersão das nuvens matinais, e os bancos de madeira da praça pintavam um cenário tranquilo, quase como um prelúdio para o dia que estava prestes a se desenrolar. Sang Jin-Yu, com a atenção meticulosa de um atleta, ajustava o cadarço de seu tênis, enquanto sua irmã Gina interrogava sobre o porquê de ele tê-la convidado para uma corrida matinal. Gina mencionou que, observando o irmão nos últimos tempos, percebia que ele estava em uma forma física invejável. Ela não queria passar os seus dias estagnada, sentada diante de uma mesa, e Sang Jin-Yu, flexionando os músculos em um alongamento, aconselhou-a a não ficar para trás durante o exercício. Enquanto isso, outros habitantes da cidade já começavam a ocupar a praça, incluindo um pedestre que passeava com seu cachorro. De repente, em meio à corrida, Sang Jin-Yu lançou uma questão hipotética à irmã: se ela de repente ganhasse 30 bilhões de wons, o que ela faria com essa fortuna? Gina hesitou, surpresa pela pergunta inusitada, e então sugeriu que provavelmente depositaria o montante ou compraria uma casa mais espaçosa. Ela admitiu não ter pensado profundamente sobre o assunto. Enquanto corriam, Gina mostrava sinais visíveis de fadiga, mas Sang Jin-Yu corria ao lado dela com um semblante notavelmente tranquilo. Gina observou que 30 bilhões de wons era uma quantia absurdamente alta, fazendo Sang Jin-Yu refletir ainda mais sobre o tema. Subitamente, Sang Jin-Yu acelerou seu ritmo, distanciando-se de Gina com uma velocidade surpreendente, e ela gritou, pedindo que ele a esperasse. Então soltou um palavrão, recordando-se de que seu irmão era, afinal, um caçador treinado. Nesse momento, a mente de Sang Jin-Yu vagou para uma memória recente, o encontro que tivera com Gina em uma cafeteria aconchegante. E Gina havia informado que o prédio que estavam planejando usar como escritório da guilda estava avaliado em nada menos que 30 bilhões de wons. Com esse investimento, seriam necessárias apenas 19 incursões de rank C para equilibrar a balança financeira. Sang Jin-Yu ponderou profundamente sobre a situação. De um lado, 30 bilhões de wons pareciam uma oferta irrecusável. No entanto, ele sabia que não era um caçador comum, ele era especial mesmo entre os despertados. Ele nunca ouvirá falar de um caçador que tinha capacidade de subir de nível e se fortalecer da forma como ele vinha fazendo, portanto, se continuasse nessa trajetória. Não era impossível que ele alcançasse o rank S, ou algo ainda mais extraordinário. Se isso realmente acontecesse, alcançar o rank S ou algo além, 30 bilhões de wons se tornariam uma quantia insignificante. Então Sang Jin-Yu esclareceu que tinha uma condição específica, ao que Gina prontamente exclamou que ele poderia pedir qualquer coisa. De forma abrupta e direta, Sang Jin-Yu então declarou que a raid seria realizada apenas por Gina, sem a inclusão de outros membros. Gina ficou visivelmente em choque, seu corpo inteiro tremia em um misto de incredulidade e nervosismo. Ele tentou confirmar se realmente tinha entendido a proposta, se seriam apenas os dois enfrentando dungeons de rank C, e Sang Jin-Yu confirmou que Gina havia compreendido perfeitamente. Gina, ainda tremendo, questionava, dizendo que as pessoas estipulavam um mínimo de 10 membros para entrar nos portais de rank C, mas Sang Jin-Yu, exibindo uma serenidade quase surreal com os braços cruzados, observou que se oferecessem recompensas adequadas, com certeza trariam um batalhão de caçadores dispostos a participar, e poderiam utilizar a estratégia que Van Dong-suk fazia. E Gina, com o suor já brotando em sua testa, questionou se tal plano não seria arriscado demais. E Sang Jin-Yu suspirou e explicitou que, se ele não podia entender algo tão simples quanto a matemática de 2 mais 2, que equivalia ao número de participantes da raid, então ele estava complicando desnecessariamente as coisas. De repente, como se o interruptor tivesse sido ligado, Jin compreendeu o plano genial de Sang Jin-Yu, que continuava a insistir para que ele ponderasse mais, e explicou que, se conseguissem completar com sucesso 19 raids após formar o grupo, o histórico impecável serviria como uma forma mais robusta de suas habilidades para o seu pai. Então, Jin decidiu que iria agilizar o processo de recrutamento para a equipe. Mais tarde, enquanto Sang Jin-Yu desfrutava do prazer da corrida, foi interrompido por uma mensagem do sistema, informando que sua quest diária para se fortalecer havia sido concluída.
De repente, ele parou abruptamente, lembrando-se de sua irmã Ginny. Ele refletiu que talvez tivesse se acedido acidentalmente, envolvido em um par de pensamentos. Virou-se e escaneou o horizonte atrás de si, mas não viu sinal de Ginny, mas isso agora se tornou um detalhe menor. Observando sua tela de sistema, Sang Jin-Yu percebeu que havia corrido 1 quilômetro além do necessário, e o sistema continuava a registrar sua atividade mesmo após o cumprimento da missão. Começando a se alongar de novo, Sang Jin-Yu concluiu que, já que teria que esperar por Ginny, poderia muito bem maximizar seu uso do sistema de quests, aproveitando cada oportunidade para se fortalecer ainda mais. 20 minutos após ter se perdido em reflexões e descobertas, Sang Jin-Yu estava engajado em uma rotina intensa de exercícios físicos, flexões, abdominais e agachamentos. O sistema de quests mostrava um contador que marcava 200 repetições de cada já realizadas. Foi nesse instante que uma realização lhe ocorreu, que havia atingido seu limite em termos de exercícios de força, e ele se questionou se o mesmo se aplicaria para a corrida. Completamente absorto em seus pensamentos, Sang Jin-Yu não percebeu que sua irmã Ginny finalmente o havia alcançado. Ela estava ofegante, tomando ar profundamente, tentando chamar sua atenção. No entanto, no momento em que ela o chamou, ele arrancou em disparada, voltando a correr, e deixou-a novamente para trás, engolida pela distância. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em Washington, Estados Unidos, vários prédios se projetavam como silhuetas contra a lua cheia que iluminava o céu noturno. Dentro daquela estrutura, alguém estava ocupado ao telefone, solicitando fax com informações sobre sobreviventes, e neste preciso momento, a porta se abriu e uma mulher loira entrou no recinto, fazendo uma reverência respeitosa, e ela saudou o Sr. Van, questionando o que ele estaria fazendo a uma hora tão tardia. De costas para ela, Van Dong-soo perguntou a Lola se ele poderia dizer uma coisa a ela. Lola fechou seus olhos momentaneamente e disse que ele estava livre para perguntar o que desejasse. Enquanto ele examinava o conteúdo do fax à sua frente, lançou uma indagação sobre o que aconteceria se ele matasse alguém na Coreia. Os olhos azuis da Lola se abriram imediatamente, e ela ponderou por um instante antes de questionar se ele estava falando sério. Um fino fio de suor escorreu pelo canto de sua bochecha. Com um tremor visível em sua voz, ela explicou que, uma vez que a Coreia ainda não tinha um acordo específico com os Estados Unidos sobre caçadores criminosos, ele, como um caçador americano, seria julgado em solo americano, e isso tornaria irrelevante qualquer problema com o governo coreano após as devidas negociações, mas, contudo, mesmo ao fornecer essa informação, Lola estava nitidamente tremendo. Hwang e Dong-soo agradeceram-lhe sem se virar, mantendo-se de costas, mas então, abruptamente, os olhos estreitados e os dentes cerrados em uma expressão de agonia contida. Suas veias pulsavam em sua testa, evidenciando um nervosismo, enquanto declarava que alguns desgraçados mataram seu irmão, enchendo o ar com uma tensão, e se ele não pudesse vislumbrá-los, mesmo que fosse de relance, sua inquietação não se dissiparia. Hwang Dong-soo, que sentia essa necessidade visceral, era o notável caçador de ranking S que fazia parte da prestigiada guilda dos saqueadores, e sua mão cerrava o telefone com tal intensidade que o aparelho se despedaçou, transformando-se em um amontoado de circuitos e vidro quebrado. Com um olhar vago, Hwang e Dong-soo contemplaram o espaço à sua frente, afundados em um mar de pensamentos amargos, e suas mentes fervilhavam com a trágica notícia. Todos os 7 membros do grupo de seu irmão haviam perecido, e apenas 2 conseguiram escapar com vida. Os sobreviventes, na verdade, eram de Rank D e Rank I. Ele recordou-se de que seu irmão era uma pessoa cautelosa, alguém que jamais se arriscaria desnecessariamente, muito menos colocaria sua equipe em perigo. Aqueles 2 sobreviventes não eram membros comuns da equipe, mas sim meros substitutos, tapar buracos. Um cenário ainda mais sombrio surgiu em sua imaginação, talvez esses 2 tivessem orquestrado uma armadilha, culminando na morte de seu irmão. Indignado e tomado por um feroz desejo de vingança, Hwang e Dong-soo dirigiram-se a Lola, e ele anunciou que faria uma pequena visita à Coreia e solicitou que ela limpasse sua agenda, mas Lola ponderou, alertando que sua saída abrupta poderia paralisar as operações da guilda. Enquanto Hwang e Dong-soo examinavam alguns papéis de seu irmão, ele perguntou quando ela poderia liberar algum tempo para ele, e ela respondeu que daqui a 2 meses.
Insatisfeito, ele retorquiu que precisaria resolver tudo em 2 semanas, já que nem para o funeral de seu irmão ele teria tempo, e ele confirmou com ela que sua agenda fosse completamente esvaziada dentro desse prazo. Ao ser questionado por Lola se tudo ficaria bem, o rosto de Huang Dongsu se contorceu em uma expressão perturbadora. Veias salientes surgiram em Lola Dongsu, enquanto ele esboçava um sorriso sinistro, e sua mente estava repleta de pensamentos macabros. Desejando ardentemente que aqueles responsáveis ainda estivessem vivos após 2 meses, e com um gesto brusco, ele rasgou uma folha de papel onde estavam impressos os rostos de Yu Jin e San Jinwoo. Então a noite caiu, e a lua emitia um brilho prateado que se refletia nas fachadas envidraçadas dos edifícios. O som dos passos ecoou na calçada. Era San Jinwoo, que emergia das sombras, imponente sob a iluminação lunar. A lâmina de sua adaga capturava e refletia a luz da lua, como se compartilhasse do mesmo brilho celestial. Em suas mãos, ele segurava uma chave vermelha, um artefato que havia adquirido ao completar seus objetivos com o dobro requerido da quest diária, e o que antes era uma missão comum havia se transformado em uma quest secreta. Conhecida como a chave do castelo demoníaco, e este não era um objeto trivial, concedia acesso a uma dungeon exclusiva localizada na Torre de Sonparagu. San Jinwoo, embora sempre tenha esperado por recompensas notáveis, a perspectiva de possuir um item de classe S era um pensamento que o preenchia de uma excitação rara. Ele havia concluído que as chamadas quests secretas são ativadas quando as quests diárias são cumpridas de forma excepcional, assim, ele reconheceu essa como uma oportunidade única, especialmente porque sua escolha de caixas aleatórias abençoadas nunca lhe rendeu prêmio desse calibre. Com um movimento fluido, ele lançou a chave para o ar, onde ela começou a girar freneticamente, e o espaço em torno dela vibrou, e raios de energia irromperam do epicentro, e San Jinwoo considerou que, agora que a oportunidade de explorar uma dungeon de alto nível estava diante dele, não havia outra opção senão aceitar o desafio. Um lampejo rompeu no ar, distorcendo o espaço e abrindo um portal diante dele, e a cor do portal era um mesclado de amarelo e vermelho, e raios luminosos que lembravam chamas dançavam em sua superfície. San Jinwoo ponderou profundamente enquanto cruzava essa espécie de limiar ardente. Se a raridade da chave fosse indicativa da dificuldade da dungeon, então ele estava prestes a se embarcar em um desafio de rank S, e suas chances de sobrevivência seriam praticamente nulas. Claro, não havia garantias de que a classe de um item refletisse a dificuldade da dungeon, mas sua experiência anterior com uma dungeon de raridade havia sido tão simples quanto passar por um portal de rank I. Ele se lembrou da pedra do retorno que possuía, mas não havia usado em sua primeira incursão em uma dungeon instantânea, se as coisas ficassem insustentáveis. Ele poderia usar esse artefato para fazer uma retirada estratégica, e, estimulado por essa rede de segurança, ele resolveu dar tudo de si. Enquanto atravessava o flamejante, um pensamento firme ocupou sua mente. A partir desse momento, ele teria que enfrentar dungeons de rank C junto com Yu Jin, e era imperativo avaliar sua força atual. Se optasse por recuar, movido pelo medo, jamais se tornaria mais forte. Então, quase como se o universo respondesse ao seu ímpeto, San Jinwoo de repente se viu diante de uma figura intimidante, diante dele se erguiam os olhos, o imponente porteiro do inferno, sua aparência digna do nome que carregava. Os olhos de San Jinwoo brilhavam em um azul intenso, como se a própria essência de sua determinação se manifestasse através deles, e ele murmurou para si mesmo, resoluto, que não poderia, de forma alguma, encontrar seu fim naquele lugar aterrorizante, pois seu objetivo era evoluir ainda mais, elevar seu nível para alturas jamais alcançadas. A chave de uma raridade de classe S, que lhe permitiria entrar no castelo demoníaco, fez com que ele ponderasse sobre uma terrível possibilidade. Se a classe da chave realmente refletisse a dificuldade da dungeon que ela desbloqueava, suas chances de sobrevivência seriam praticamente nulas, e a conclusão era óbvia. Ele deveria concentrar-se em aumentar seu nível o máximo possível e explorar dungeons instantâneas sempre que tivesse a primeira oportunidade no futuro. Ele refletiu sobre o escalonamento da dificuldade nas dungeons. Após alcançar o rank B, os desafios presentes nos portais aumentavam de forma exponencial, mas, por sorte, as chances de portais de alto rank se abrirem diminuíam drasticamente a cada novo nível. San Jinwoo lembrou-se de um desses raros portais de rank S que havia se aberto na ilha de Jeju, transformando o local em um deserto inóspito e impróprio para a vida humana.
E mesmo se os caçadores de Rank S se unissem em um grupo, a conclusão bem-sucedida de tal magnitude era incerta, e com o atual estágio dos caçadores, era quase uma missão impossível. Nesse contexto, ficava claro que Sun Jin-woo deveria evitar dungeons de Rank S. Os riscos eram altos demais, os monstros possuíam resistência quase impenetrável e a força capaz de causar morte instantânea. Porém, naquele momento, as conjecturas cederam lugar à ação. Com um movimento ágil, Sun Jin-woo avançou, seus pés mal tocando o solo enquanto ele saltava em direção à besta tricéfala. Questionava-se, enquanto desferia uma série de ataques contra cérebros, se suas habilidades seriam suficientes para penetrar a couraça da criatura. De repente, um aviso surgiu em sua interface, o título Matador de Lobo e seu respectivo buff de que foram ativados. Sua habilidade especial, Arrancada, também foi acionada, aumentando sua velocidade em 30%, e o consumo de sua mana começou a declinar, reduzindo 1 ponto a cada minuto que passava. Ignorando a pressão, Sun Jin-woo continuava seu ataque frenético, sua forma se tornando quase um borrão, um mero flash de luz que se movia de um lado para o outro do campo de batalha. Depois de uma série ininterrupta de ataques, Sun Jin-woo finalmente aterrissou, seus olhos ainda mais afiados e brilhantes, como se alimentados pela adrenalina do combate. Um novo aviso surgiu, anunciando que sua habilidade, Sede de Sangue, havia sido ativada. No entanto, os cérebros não eram adversários fáceis, eles fugiram em uníssono, e uma das cabeças da besta até arranjou os dentes, com um gesto claro de ameaça, e uma aura sinistra envolveu a criatura, como se estivesse recobrando suas energias. Na interface de Sun Jin-woo, surgiu um novo alerta, desta vez informando que a resistência do inimigo era elevada demais, seu efeito, por consequência, foi cancelado. Aquela mensagem serviu como um lembrete cruel das desafiantes circunstâncias que ele enfrentava, mas também como um estímulo para nunca subestimar os obstáculos em seu caminho rumo à grandiosidade. Com um olhar repleto de determinação, luminoso como se alimentado por uma força interior potente, Sun Jin-woo avaliou a situação. Contudo, o brilho em seus olhos logo foi eclipsado por uma compreensão desanimadora, seus esforços não estavam surtindo efeito, foi como se todo o seu entusiasmo tivesse sido abruptamente cancelado. Ele concluiu que, apesar de todas as suas habilidades formidáveis e técnicas refinadas, o combate estava longe de ser equilibrado. Por mais que ele se beneficiasse dos vários buffs ativados, em especial o ban Matador de Lobos, que incrementava suas estatísticas em 40% quando confrontado com monstros do tipo, a eficácia de seus movimentos era minimamente perceptível. As 3 cabeças de Cérbero estavam com os olhos cintilando, emitindo uma aura de poder e ameaça. Naquele momento, Sun Jin-woo não teve mais dúvidas, estava, definitivamente, enfrentando uma dungeon de Rank S. Subitamente, um aviso do sistema emergiu em sua visão, informando que os Céberos haviam ativado uma habilidade especial chamada Fúria, e outro aviso especificava que a Fúria teria duração de 3 minutos, e durante esse período, as estatísticas da besta seriam dobradas, e com um rugido ensurdecedor, a criatura saltou, seu corpo agora envolto em chamas violentas, simbolizando um aumento dramático em seu poder. À medida que Cérbero avançava em sua direção, cada passada da criatura fazia o solo sob seus pés rachar e estilhaçar, evidenciando suas garras incrivelmente afiadas. Em uma investida feroz, Cérbero tentou abocanhar Sun Jin-woo, mas com agilidade e reflexos apurados, ele conseguiu se desviar por um triz, mas ele contra-atacou, desferindo golpes com sua adaga nas cabeças da besta. Contudo, um aviso do sistema apareceu, friamente informando que seus ataques não causaram qualquer dano perceptível aos cérebros, e ele percebeu que a fúria ainda estava ativa, tornando o monstro insensível à dor. Nesse momento, uma onda de pavor o invadiu quando Cérbero abriu sua boca amplamente, revelando presas gigantes e ameaçadoras, e avançou em sua direção. Embora tenha conseguido se esquivar, a fera logrou uma mordida na lateral do seu ombro, e a dor foi intensa, quase insuportável. Sun Jin-woo cerrou os dentes enquanto seu sangue tingia as presas do monstro. Uma explosão de impacto foi gerada quando Sun Jin-woo caiu ao chão, levantando uma nuvem de destroços e poeira que obscureceu o ambiente.
Seu sangue agora levou os dentes afiados de Cerberus. Alarmes do sistema começaram a soar, alertando que seus pontos de vida estavam caindo de maneira alarmante, e assustado, ele assistiu enquanto seus pontos de vida despencavam de 1290 para miseráveis 411. A gravidade da situação agora estava cristalina, e o olhar de San Jin Woo tornou-se ainda mais sério, quase como se estivesse olhando para o próprio abismo. A situação estava tensa, e avisos incessantes continuavam a pipocar na visão de San Jin Woo, e entre eles, um destacava-se: sua vida tinha caído abaixo de 30%, acionando sua habilidade especial de perseverança, que reduziria o dano recebido pela metade, e San Jin Woo cerrou os dentes, mordendo o interior de sua boca em concentração intensa, enquanto sua mente se embrenhava em cálculos estratégicos. Ele não podia deixar de pensar como o sistema, mesmo diante de um cenário isolador, ainda se empenhava para manter seu jogador vivo, pois seria um grande revés se San Jin Woo, o jogador ideal, encontrasse seu fim aqui. Uma onda de resolução avassalou-o, imbuindo-o de uma certeza sólida e indomável, e isso era diferente de qualquer redespertar comum que os jogadores experimentam ao perder uma vida em um jogo. Ele não era apenas um avatar, ele carregava as expectativas e as esperanças de alguém, e seu único objetivo agora era superar essas expectativas. Enquanto esses pensamentos fluíam, os cérebros avançaram novamente, rugindo de maneira ensurdecedora e ostentando suas presas aterrorizantes. San Jin Woo, aproveitando este momento de introspecção, ativou sua recompensa de status, desencadeando uma enxurrada de energia curativa que começou a banhar seu corpo, cicatrizando suas feridas em tempo real. Quando os cérebros tentaram atacar novamente, San Jin Woo não só conseguiu se defender, mas segurou firmemente uma das presas da fera, exibindo uma destreza notável. Em um ato audacioso e brilhante, ele usou o impulso da presa para executar um movimento giratório, catapultando a besta para o ar. Aproveitando a desorientação dos cérebros, San Jin Woo saltou, escalando até uma das cabeças da besta enquanto se segurava nos chifres da outra. Os cérebros estavam feridos de fúria, mas antes que pudessem reagir, ele desferiu um golpe, e com um rápido movimento de sua adaga, ele cortou os olhos de uma cabeça e cravou a arma na outra, tudo isso enquanto gritava com um olhar que destilava resolução e bravura. Ao redor, uma nuvem de poeira e destroços assentava, como se o mundo ao redor reconhecesse a magnitude do que acabará de acontecer. Um aviso final apareceu, confirmando que San Jin Woo havia derrotado Cerberus, o temido porteiro do inferno. Quase instantaneamente, notificações de aumento de nível começaram a encher sua tela, consagrando sua vitória. A noite se instalou, e a grande cidade de Seil ficou envolta em trevas, como se fosse um palco que se fecha após um espetáculo monumental. Em algum canto remoto dessa cidade, em algum prédio não identificado, um homem com uma expressão um tanto desarmada e cabelos desordenados podia ser visto. Um outro homem de aparência distinta, trajado em um elegante terno, estava visivelmente intrigado, ponderando sobre a identidade empresarial da qual o outro homem afirmava ser um executivo, e quando perguntou que tipo de negócio exigia uma conversa tão direta e pessoal, o outro homem, de aparência desleixada e com cabelo todo desarrumado, informou que sua proposta tinha relação com algo que ocorreu em uma dungeon. Ao ouvir a palavra dungeon, um sorriso sutil se formou nos lábios do engravatado, como se ele estivesse intrigado e entretido com a ousadia da proposta. Com um olhar sombrio que contrastava com sua barba desgrenhada, o homem puxou uma maleta para a superfície da mesa e, com um empurrão suave, deslizou-a em direção ao homem de terno, revelando que continha 2 bilhões em dinheiro. Com a voz carregada de urgência e desespero, ele implorou ao caçador, insistindo que ele não teria captado a gravidade do que estava sendo proposto. O caçador engravatado, por sua vez, parecia estar considerando o cenário. E então, com firme objetivo, ele disse que, para realizar tal tarefa, precisaria de 1 bilhão adicional para lidar com outros caçadores que estariam presentes na dungeon. Deixou claro que exterminar os insetos mencionados não seria um problema para ele. Contudo, ressaltou que outros caçadores estavam também no mesmo local, o que complicaria a missão. O homem desgrenhado arregalou os olhos ao absorver as implicações do que o caçador de rank B estava insinuando. Este, em resposta, explicou que ao alcançar o status de caçador de rank B, ele seria levado a uma classe alta de caçadores e receberia telefonemas de uma guilda muito mais importante. Ele até se permitiu um sorriso malicioso,
tocando o queixo e declarando, com uma pitada de sadismo, que para ele era muito mais divertido caçar pessoas do que monstros. Enquanto essa conversa acontecia em um ambiente fechado e carregado de tensão, em outro local totalmente distinto, o som de espadas se chocando reverberava no ar. Alguém avançava pelo chão de madeira, empunhando uma espada com destreza, e a pessoa estava vestida em trajes que sugeriam um treinamento intenso em esgrima. Espadas colidiam uma contra a outra em um bailado controlado e preciso, enquanto os rostos dos combatentes permaneciam ocultos atrás de suas trajes protetoras, adicionando um elemento de mistério e intensidade ao treinamento. Um homem, transpirando copiosamente, mantinha seus olhos fixos nas duas figuras à sua frente, e estas, envoltas no ardor de um treinamento intensivo, faziam suas espadas de treinamento colidir em um ritmo cadenciado e preciso. Algum tempo depois, os trajes de treinamento jaziam espalhados pelo chão, abandonados, e o ar estava pesado com o suspiro coletivo dos presentes. Um deles observou que o mestre ainda detinha uma habilidade formidável inabalada pelo tempo, e o mestre, com seu rosto voltado para trás e brilhando de suor, questionou sobre com quem ele achava que estava falando, e ele disse que seu corpo envelhecido se tornaria um fardo se não mantivesse uma rotina de treinamento rigoroso. Esse era na verdade o Sr. Song, e ele disse que a pessoa à sua frente estava pegando leve, e suspirou enquanto olhava para o chão, confrontado por essa realidade. Direcionando-se à pessoa que estava ajoelhada no chão, com as mãos pousadas sobre suas próprias roupas despojadas, ele indagou se seu oponente tinha moderado a força do polegar em consideração à sua idade avançada. E o ajoelhado respondeu que não era uma questão de concessões enquanto dizia que se o Sr. Song ainda tivesse os dois braços, mas então foi interrompido pelo Sr. Song. O Sr. Song comentou que o tópico de sua capacidade física ainda era motivo de conversa, mesmo após vários meses, e nesse instante, seu telefone emitiu o som estridente de uma chamada de emergência. Ao olhar para a tela, ele notou que era o tipo de chamada que caçadores de rank mais baixo frequentemente recebem, e rapidamente avisou seu parceiro de treino que precisariam encerrar a sessão do dia. O aprendiz questionou se o Sr. Song estava considerando adiar sua aposentadoria. Este, por sua vez, lançou um olhar oblíquo, questionando a menção da palavra aposentadoria. O Sr. Song se dirigiu até uma janela e, enquanto encarava o horizonte, ponderou sobre a duração de sua existência e expressou o desejo de continuar sendo útil ao mundo durante o tempo que lhe restava. Reconheceu a surpresa que sentia ao ensinar o caminho da espada a um caçador de rank S, sendo ele mesmo de rank mais baixo. O aluno, ainda ajoelhado, observou que, mesmo possuindo o ar mais alto, havia falhas em suas habilidades que ele ainda não conseguia corrigir. Lá fora, as árvores dançavam ao sabor do vento, e folhas rosadas se desprendiam de seus galhos, em um espetáculo sereno de beleza natural. O Sr. Song, enquanto caminhava solitariamente pelas ruas, conjecturava sobre a possibilidade de sua próxima missão ser em uma dungeon de rank D. Questionava a eficácia de sua espada, ponderando que, se seu despertar não lhe deu força adicional, então sua lâmina seria ineficaz contra as criaturas que habitavam essas dungeons. Então, por que um hábil espadachim como ele teria despertado como um mago? Ele se perguntava, angustiado, se todas as habilidades com a espada que ele havia meticulosamente cultivado ao longo das décadas não possuíam utilidade alguma nas perigosas dungeons, e com os punhos cerrados com tanta força que as juntas ficaram brancas, ele ponderava se deveria ter um significado mais profundo para essa transformação. De repente, um vulto surgiu ao seu lado, interrompendo seus pensamentos introspectivos, e, com um sobressalto, ele virou o rosto para encontrar a origem da presença inesperada. O Sr. Song, ao reconhecer o recém-chegado, prontamente o chamou, pedindo licença. Um olhar de reconhecimento atravessou seu rosto quando ele questionou se aquele indivíduo seria, porventura, o Sr. San Jin-woo. Sang Jin-woo, com um olhar lateral e visivelmente surpreso, encontrou o rosto do Sr. Song. Ele retirou o capuz que encobria sua cabeça e ouviu o Sr. Song admitiu que não havia reconhecido o Sr. San Jin-woo inicialmente, pois não conseguia encontrar nenhum vestígio do antigo Sang Jin-woo nele. O Sr. Song comentou que San Jin-woo havia mudado dramaticamente em apenas alguns meses e se questionou interiormente sobre o que poderia ter acontecido para induzir tal transformação. Subitamente, um ar de preocupação permeou a atmosfera, e o Sr. Song, enquanto descia o olhar para os pés de San Jin-woo, recordou-se que ele havia perdido a perna direita em uma dungeon particularmente terrível.
Sun Jin-woo esboçou um sorriso desajeitado e compartilhou que, ao retornar àquela dungeon, sua perna já se encontrava nesse estado. Ele próprio desconhecia os detalhes completos do que realmente ocorreu. Ele dizia isso enquanto se recordava da bênção do grande jogador Kang Ja-Hu, que tinha o poder mágico de regenerar membros perdidos. O sorriso abertamente do Sr. Song apareceu, e com uma palmada afetuosa no ombro de Sun Jin-woo, ele expressou sua satisfação que algo tão auspicioso havia ocorrido, aliviado que um jovem como Sun Jin-woo não terminaria sua vida com uma deficiência. O olhar de Sun Jin-woo então se tornou introspectivo, sua cabeça inclinou-se ligeiramente para baixo, e ele fixou o olhar no braço ausente do Sr. Song, mas no entanto, o Sr. Song o tranquilizou, dizendo que ele não deveria se preocupar, considerava-se sortudo por ter saído vivo daquelas dungeons, mesmo com as habilidades limitadas que possuía, e o Sr. Song então confidenciou que, apesar de ter ouvido rumores de que Sun Jin-woo estava bem, encontrá-lo diante de seus olhos era a única maneira de verdadeiramente acreditar. Sun Jin-woo perguntou se ele também estava seguindo as ordens da guilda, e inquiriu se o Sr. Song estava na mesma missão. Ao Sr. Song confirmou, retribuindo a pergunta para saber se Sun Jin-woo também estaria participando. Então, algum tempo depois, uma barragem de fitas de não ultrapasse marcou o perímetro de um prédio desconhecido, enquanto um portal enigmático se delineava ao fundo. O Sr. Song e Sun Jin-woo avistaram algumas silhuetas se movendo além da barricada, e o Sr. Song não pôde deixar de comentar que aquelas pessoas já estavam ali, aguardando. Ele riu levemente, acrescentando que aquele dia tinha algo de singular. Quando as 3 silhuetas finalmente emergiram das sombras, Sun Jin-woo reconheceu seus contornos com uma mistura de surpresa e tensão, pois era a senhorita Jouri, o Sr. Kim e um outro caçador com uma bandana, exatamente os mesmos membros que haviam sobrevivido àquela incursão angustiante na dungeon. Uma única lágrima brilhou no olhar de Jouri enquanto ela chamava pelo nome de Sun Jin-woo. O semblante de Sun Jin-woo se iluminou ao ver Jouri, mas seus olhos se estreitaram de forma quase imperceptível ao fixar-se no Sr. Kim. O Sr. Kim, por sua vez, desviou o olhar, claramente desconfortável, como se um suor frio lhe escorresse pelo rosto em gotículas invisíveis. O Sr. Song também soltou um suspiro resignado, lançando um olhar pesaroso para o Sr. Kim, e ele recordou o dia em que Kim havia fugido, abandonando todos eles à própria sorte, e dentro de si, o Sr. Song ponderou que Kim provavelmente não estava nada feliz com esse reencontro, especialmente considerando que ele próprio havia ameaçado o Sr. Sonho com uma espada, tentando usá-la como um sacrifício. No entanto, o Sr. Song também se conscientizou de que, no final das contas, ele também havia deixado Sun Jin-woo para trás, e, milagrosamente, todos sobreviveram. Enquanto os 5 ficavam frente a frente, lembranças daquela aterrorizante raid da fantasma absurda que enfrentaram surgiram nas mentes de cada um, como fantasmas do passado. A senhorita Jouri levou a mão à boca, quase em descrença, ao ver Sun Jin-woo à sua frente, e ela se perguntava se realmente era ele que estava ali, pois ele havia mudado tanto que ela quase não o reconheceu. Sun Jin-woo, sentindo o vento balançar seus cabelos, sorriu de canto de boca e soltou a frase que sempre dizia quando chegava atrasado nas suas incursões. Jouri se perguntava por que ela nunca tinha encontrado Sun Jin-woo, mesmo tendo procurado por ele incansavelmente, e agora ali estava ele, diante de seus olhos. Quando se aproximou um pouco mais, ela inquiriu sobre o crescimento notável de Sun Jin-woo e o estado da sua perna, que antes estava em condições lamentáveis, e intrigada, ela perguntou o que tinha acontecido com a perna de Sun Jin-woo. Justo quando Sun Jin-woo estava prestes a explicar a situação, uma interrupção do mundo invadiu o momento, desfazendo o clima de revelações. Ao desviar o olhar em direção a uma van próxima, perceberam 3 indivíduos algemados, trajando uniformes laranjas que não deixavam dúvidas, eram prisioneiros. Um deles, com cabelos longos e desgrenhados, fez uma observação sarcástica, questionando se estavam filmando algum drama romântico ali perto. Nesse instante, um homem de cabelos roxos interveio, visivelmente irritado, lançando um olhar severo aos prisioneiros e pedindo-lhes que ficassem calados. Ele asseverou que aquela situação não era um piquenique. O prisioneiro de cabelos pretos, no entanto, não se ofendeu, pelo contrário, soltou uma gargalhada despreocupada. Ao passar por Jouri, o prisioneiro solicitou que ela ficasse atenta a ele durante o Sr. Song começou a suar frio, confuso com a situação em comum e se perguntando o que exatamente estava acontecendo ali.
Nesse momento, uma mulher engravatada e de óculos surgiu, pedindo desculpas pelo atraso e questionando se eles eram os caçadores. Ela anunciou que precisaria realizar um procedimento padrão antes de prosseguir, mas ainda sem entender, o Sr. Song indagou sobre a data do evento. A pessoa engravatada esclareceu que os indivíduos algemados eram prisioneiros reabilitados, designados para participar da raid junto com eles. O Sr. Song, visivelmente exasperado, não conteve um grito de incredulidade, e ele não podia crer que seriam forçados a se unir a criminosos para a incursão, mas a mulher de óculos eternos tentou amenizar a tensão, explicando que, apesar de serem criminosos, esses homens já haviam sido caçadores do passado. Era claro que caçadores encarcerados participassem de dungeons para reduzir suas sentenças. O Sr. Song passou a mão pelos olhos e coçou o cabelo, claramente desconfortável com a situação, enquanto San Jin-woo e a senhorita Zhou-he apenas observava, sem palavras. Então, a pessoa engravatada prosseguiu para elucidar a razão daquela medida extremada. Ela disse que a quantidade de caçadores disponíveis naquela área havia diminuído drasticamente. Assim, foram obrigados a recorrer a situações pouco ortodoxas. Ela também informou que um caçador do departamento estaria monitorando a situação e participaria da raid, assegurando que não havia razão para preocupação, pois os prisioneiros eram todos de rank C e seriam supervisionados por um caçador de rank B chamado Gandhi Tashik. A matemática era clara. Aproximadamente 10 caçadores de rank C eram necessários para equiparar-se a um caçador de rank B comum, e assim, com sentimentos mistos e com senso de incerteza, preparavam-se para a iminente raid. San Jin-woo, sentindo um pressentimento perturbador, deu um passo à frente e lançou um olhar preocupado na direção da senhorita Zhou-he, e com seriedade. Ele pediu que ela reconsiderasse e desistisse daquela raid arriscada. Contudo, a senhorita Zhou-he contrapôs a sugestão com uma pergunta retórica. Ele próprio desistiria da raid? San Jin-woo, hesitante mas decidido, olhando-a de lado, disse que de fato se prepararia. Zhou-he, então, manifestou sua resolução de também ir, uma vez que ele iria. O Sr. Song, que observava a troca entre o aparente casal, fez uma expressão de tédio, coçando o rosto com um ar de resignação. Em um canto mais afastado, o Sr. Kim e o caçador de bandana mantinham uma certa distância, o que contribuía para o clima cada vez mais tenso que ele voltava pelo ambiente. Finalmente, o momento crítico chegou. A hora de ingressar na raid não podia mais ser adiada. O caçador de rank B, Gandhi Tashik, assumiu a liderança, adentrando o portal escuro com os criminosos, e o Sr. Kim e o caçador de bandana seguiram, mantendo-se discretamente ao lado, e o Sr. Song, ainda incerto quanto à decisão de se envolver com tal grupo, parou por um instante para refletir. Contudo, acabou por deixar esses pensamentos de lado. Ele se convenceu de que aquele era o seu destino, e não havia muito que pudesse fazer para alterá-lo. Fazendo um movimento decidido para frente, as suas vestes balançaram ao sabor do vento, como se estivessem em sintonia com seu estado de espírito, e seu cabelo também se agitou, criando uma atmosfera carregada e ao mesmo tempo liberadora. E assim, com o peso do destino nos braços e a incerteza no olhar, o Sr. Song avançou destemidamente para dentro da raid, cruzando o limiar entre o desconhecido. Uma chave de metal frio girou na fechadura, liberando as algemas robustas que prendiam as mãos calejadas do prisioneiro. Satisfeito, ele se despreguiçou longamente, coçando a nuca com um péssaro despreocupado, e comentou que a sensação de liberdade era significativamente melhor. Seus olhos se moveram então para o caçador de rank B, Gandhi Tashik, e o prisioneiro lançou a pergunta se havia permissão para tratá-los como se fossem escravos. Mas com uma expressão severa, o caçador apenas disse para ele se calar, enquanto se dirigia a outro prisioneiro para realizar o mesmo processo de libertação das algemas. Após remover as algemas do último prisioneiro, Gandhi Tashik entrou em direção ao grupo de caçadores e informou que estava ali a serviço do departamento de monitoramento, e ele assegurou ao Sr. Song que estaria atento durante a raid, o que deveria aliviar qualquer preocupação excessiva. Ao perguntar quem assumiria o comando da raid, o Sr. Song prontamente respondeu que lideraria o grupo, e ouvindo isso, Gandhi Tashik disse que deixaria os prisioneiros sob a responsabilidade dele. O Sr. Song então lançou um olhar inquisitivo para San Jin-woo, perguntando se estava tudo bem que ele tomasse a liderança, e San Jin-woo assentiu, manifestando sua concordância. Subitamente,
O Sr. Song se curvou profundamente em direção a Sun Jin-woo, surpreendendo-o. Ainda curvado, ele disse que a última vez em que atuou como líder resultou na morte de 11 pessoas, e que, graças a Sun Jin-woo, 6 conseguiram sobreviver. Ele admitiu sua própria responsabilidade por não ter protegido ninguém e lançou seu agradecimento a Sun Jin-woo em nome dos demais caçadores. Sua postura era de uma dignidade solene, e seu rosto expressava gratidão autêntica. Sun Jin-woo, um pouco constrangido, disse para o senhor só se levantar, e ao fundo, o Sr. Kim e o caçador de bandana observavam a cena com olhares laterais, carregados de ceticismo. Levantando-se, o Sr. Song se dirigiu ao Sr. Kim e perguntou se havia alguma objeção a ele liderar a raid. O Sr. Kim apenas lançou um olhar indiferente e se virou, dizendo para ele fazer o que quisesse. O Sr. Song soltou um bufar silencioso, fixando seus olhos afiados no Sr. Kim. Dentro da raid, monstros hediondos com dentes afiados e línguas pendentes avançavam ameaçadoramente. Mas, surpreendentemente, um deles foi brutalmente atingido no meio do rosto, o impacto sendo tão forte que seus olhos se esbugalharam em choque. O responsável pelo ataque devastador foi nada menos que o prisioneiro careca, que havia sido libertado das algemas momentos antes. O prisioneiro, ostentando um olhar impiedoso, declarou que se os monstros estavam tão ansiosos para apanhar, ele teria o prazer de espancá-los. Os seres, que lembravam goblins grotescos e deformados, estavam sendo metodicamente fatiados pelos prisioneiros, e demonstrando atividades surpreendentemente afiadas em combate, o prisioneiro incitou os monstros a avançarem sobre ele em maior número. Enquanto isso, outro prisioneiro, com cabelos longos e esvoaçantes, desferiu um soco tão feroz que dizimou completamente o corpo de um dos goblins. Nesse instante, o Sr. Song, que observava a cena, ficou atônito, incapaz de discernir quem ali era o verdadeiro monstro e quem era humano. Pego em um turbilhão de pensamentos desconcertantes, o Sr. Song nem percebeu quando um vulto sinistro se materializou atrás dele, seus olhos irradiando um fogo flamejante. O Sr. Song, porém, detectou a movimentação às suas costas. Ele ondulou os dedos no ar e uma energia começou a emanar de sua palma, assumindo a forma de um fogo ardente. Girando sobre si mesmo, ele lançou essa energia incandescente no monstro, aniquilando a sua mente. No entanto, enquanto o Sr. Song executava sua manobra espetacular, outros 2 goblins sorrateiros se aproximaram dele pelo lado oposto. Sem perder o foco, o Sr. Song captou a movimentação deles e, com um gesto habilidoso de sua mão, fez com que uma labareda gigantesca irrompesse do solo. O Sr. Kim, observando a demonstração de poder, não pôde deixar de comentar que o Sr. Song definitivamente não era um mero rank C. Ouvindo as palavras de Kim, o Sr. Song retrucou, considerando que estava diante do ataque de um espadachim fraco, e o Sr. Kim respondeu, dizendo que o Sr. Song ainda gostava de bancar o papel de líder, como sempre. Enquanto continuava a manipular sua magia flamejante, o Sr. Song observou que todos deveriam manter o otimismo. Já que todos os sobreviventes daquele incidente fatídico estavam presos ali, o ambiente estava repleto de goblins mortos, seus corpos espalhados de maneira caótica pelo campo de batalha. Subitamente, o Sr. Song voltou sua atenção para Sandinho e comentou que ele havia melhorado muito suas habilidades, e ele ainda questionou onde Sandinho conseguiria tal adaga refinada, já que normalmente ele estava desarmado, mas Sandinho apenas sorriu, concordando com o elogio, enquanto a senhorita Juí observava com curiosidade a troca de asmaras entre eles. De repente, ela adicionou que, curiosamente, não teve necessidade de usar suas habilidades de cura nenhuma única vez durante o confronto, então, a senhorita Juí observou com um ar pensativo que tinha certeza de que Sandinho havia estado ausente para treinar em artes marciais. Porém, Sandinho respondeu que sua rotina diária consistia apenas em alguns exercícios simples. O Sr. Song, lançando um olhar lateral na direção deles, ponderava que, embora pudesse ter essencialmente achado que Sandinho estava brincando, tornou-se evidente que ele havia mudado substancialmente. Ele adicionou que essa transformação era não só física, como também espiritual, a aura dele estava diferente, fazendo-se questionar se ele ainda era o mesmo Sandinho que ele conhecia anteriormente. O Sr. Song também considerou que Sandinho, que antes costumava exalar uma sensação palpável de desesperança, agora emanava uma espécie de serenidade relaxada, como se ele tivesse amadurecido, transformando-se em um homem de verdade. Por outro lado, a senhorita
Juí parecia visivelmente amedrontada, tremendo em uma frequência preocupante, e o Sr. Song pensou que, para ela estar assim tão aterrorizada por meros goblins, seu trauma deveria ser realmente profundo. Ele considerou uma pena, já que, nesse ritmo, ela provavelmente teria que abandonar a vida de caçador em breve. Subitamente, o grupo chegou a um entroncamento que se dividia em 3 caminhos distintos. O caçador de rank B, avaliando a situação, sugeriu que, dado o baixo nível de perigo, eles deveriam se separar para concluir a missão mais rapidamente. O Sr. Song ponderou por um momento e, em seguida, concordou com a ideia de se dividirem, e o caçador de rank B anunciou que ele levaria os prisioneiros pelo caminho à direita e que, se encontrasse o salão do chefe, comunicaria a todos imediatamente. Nesse momento, Sandinho observava o ambiente, seus olhos afiados capturando uma aura poderosa que emanava do túnel à esquerda. Ele virou-se para o Sr. Song e aconselhou que tomassem o caminho da esquerda, sugestão com a qual o Sr. Song prontamente concordou. O caçador de rank B notou o olhar trocado entre eles e os estudou intensamente, fazendo com que Sandinho se questionasse sobre o motivo dessa análise cuidadosa. Finalmente, as equipes se dividiram. Seguindo pelos seus respectivos túneis, Sandinho, o Sr. Song e Juí dirigiram-se para a esquerda. Os prisioneiros tomaram o caminho da direita juntamente com Gang Taishi e o caçador de bandana, junto com o Sr. Qin optou pelo caminho do meio. Enquanto avançava, Sandinho ponderava se o chefe da dungeon estaria no fim daquele corredor sinistro. Ele notou que os goblins que tinham enfrentado até agora não lhe proporcionaram experiência. Portanto, decidiu que precisaria derrotar o chefe para extrair algum valor tangível dessa incursão. Enquanto pensava, ajustava a posição de sua adaga, lembrando-se do caçador de rank que parecia suspeito anteriormente. Ele estava preocupado com as intenções ocultas daquela pessoa. Gang e Taishi, com um olhar misterioso e inscrutável, davam a impressão de estar tramando contra um dos prisioneiros. Exibindo um sorriso confiante, declarou que enfrentar os goblins era como tirar doce de criança, e o outro prisioneiro complementou, desdenhosamente, que essas criaturas eram tão fracas que não representavam nenhuma ameaça para eles. Geralmente, goblins são conhecidos por terem menos força física e resistência do que um adulto humano, com tamanho e inteligência comparáveis às de uma criança. No entanto, são oponentes astutos que simplesmente empregam táticas de emboscada e ataques surpresas em grupos numerosos. Gang e Taishi, ignorando o tom autoconfiante dos prisioneiros, ponderaram que, se uma arma fosse dada a uma criança humana, essa criança poderia se tornar tão perigosa quanto os goblins. Na verdade, não há diferença moral ou ética entre humanos e monstros quando ambos estão armados e dispostos a matar, e desprezando as criaturas futuras e as pessoas à sua volta, ele declarou que todos eram meros insetos. Subitamente, ele direcionou sua atenção para os prisioneiros e perguntou-lhes diretamente se seriam capazes de matar crianças, e eles ficaram confusos e visivelmente desconfortáveis. Os prisioneiros questionaram o motivo por trás dessa indagação tão desconcertante. Com um sorriso irônico, Gang Tashik reconheceu que, de fato, era uma pergunta desagradável, mas alertou que em futuras dungeons eles encontrariam centenas de crianças. Os prisioneiros, ainda perplexos, indagaram o que ele queria dizer com aquilo. O caçador respondeu que os goblins estavam famintos e não hesitariam em devorar a carne humana, forçando-os a decidir se matariam ou não. Sem hesitar, os prisioneiros afirmaram que matariam, ao que Gang Tashik concordou, afirmando que esse era o tipo de resposta que ele reportaria à guilda dos caçadores. Com olhos intensos e um sorriso perturbador, ele anunciou que, naquele dia, eles se deparariam com uma horda de goblins. Enquanto isso, o Sr. Qin e o caçador de bandana conversavam sobre suas expectativas para aquela missão, e o Sr. Qin comentou que um único goblin não seria problema e o caçador de bandana expressou que seria ideal se a incursão fosse concluída sem grandes contratempos. No entanto, o Sr. Qin ponderou que, mesmo com a presença do caçador mais fraco do mundo na equipe, isso não garantia necessariamente que a dungeon seria fácil, e ele recordou de uma incursão anterior, refletindo que as aparências podem enganar e que o que as pessoas dizem nem sempre reflete a verdade dos fatos. Subitamente, o Sr. Qin interrompeu seu passo e, com um semblante carregado de seriedade, declarou que, após aquela incursão, ele iria se curvar perante Sandinho e pedir perdão. Ele questionou o caçador de bandana se ele também não sentia o peso da culpa, visto que ambos haviam fugido daquela dungeon anterior.
Ele ressaltou que não se podia seguir em frente como se nada tivesse acontecido após abandonar companheiros, e se ainda desejassem se considerar caçadores, deveriam estar dispostos a fazer algo tão humilde quanto abaixar a cabeça. E mesmo incerto de que Sandinho pudesse perdoá-lo, o Sr. Kim expressou que estava decidido a pedir desculpas, argumentando que não tinha mais nada a perder. O caçador de bandana lançou-lhe um olhar de esguelha, ponderando internamente sobre as palavras impactantes do Sr. Kim. Enquanto prosseguiam cautelosamente, já que estavam apenas os dois naquela seção da dungeon, o Sr. Kim advertiu sobre a necessidade de estarem atentos, mas o caçador de bandana, por sua vez, especulou que talvez os outros membros da equipe já tivessem concluído a missão e saído do local. De repente, o Sr. Kim ficou visivelmente chocado, seus olhos se arregalando ao máximo. Tensão tomou conta do seu rosto e ele cerrou os dentes de puro terror. Diante deles estava Gang Taishik, segurando a garganta de um prisioneiro, enquanto dois outros jaziam mortos no chão, sangue espalhado por todos os lados. Gang Taishik, ao notá-los, rapidamente retirou sua arma da bainha e cortou a garganta do prisioneiro que segurava, fazendo o sangue jorrar enquanto a cabeça era separada do corpo. Ele então fez uma constatação. Percebeu que o salão dos bois ficava à esquerda e que, agora que sabia que os caminhos do meio e da direita estavam interligados, não havia mais motivo para vagar sem direção. Depois de executar o prisioneiro, ele se voltou para o Sr. Kim e o caçador de bandana informaram que seus planos haviam sofrido uma pequena alteração. Enquanto isso, gritos ecoaram pelo ambiente, capturando a atenção de Sandinho, que ficou olhando fixamente, tentando compreender a origem do alarido. Sentindo uma aura gelada e ameaçadora, Sang Jinvou gritou para o Sr. Songji que deveriam voltar, e o Sr. Songji prontamente concordou. Ambos correram de volta pelo túnel e adentraram outro, seguidos pela senhorita Jory, que também se dirigia apressadamente para aquele corredor. Enquanto corria, Sandinho notou algo em seu campo de visão. Era ele, o enigmático e ameaçador caçador de rank Begvangji Taishik avançaram sorrateiramente, sua adaga faiscando na pouca luz do ambiente, com o objetivo claro de atingir a senhorita Jory. Entretanto, em um lampejo de destreza, Sandinho conseguiu agarrar o pulso armado do agressor no último instante, e Jory, sem tempo de processar o que estava ocorrendo, só pôde assistir com olhos arregalados de surpresa e confusão. Gvangji e Taishik sentiram o aperto firme de Sandinho em seu pulso e ficaram momentaneamente atordoados pela rapidez com que ele havia intercedido. Seus olhos se cruzaram e Sandinho questionou, com um olhar cortante, o que exatamente ele estava tentando fazer. Percebendo que sua emboscada havia sido descoberta e neutralizada, o caçador rapidamente deu alguns passos para trás e saltou, criando distância entre eles. Ele admitiu, com um grunhido quase que de admiração, que Sandinho havia de fato bloqueado seu ataque, mas internamente ele se questionava que tipo de força surpreendente era aquela. Ainda mantendo um semblante austero, ele elogiou o aguçado senso de percepção de Sandinho. Em seguida, explicou que, apesar das ordens gerais de evitar confrontos com outros caçadores, a curandeira de rank B, a senhorita Jory, parecia ser o único empecilho para seus planos. Portanto, ele tinha tentado eliminá-la primeiro, mas agora, reconheceu que precisaria ajustar suas estratégias, e a senhorita Jory, ainda confusa e atônita, indagou o que estava acontecendo. Dun e Taishik responderam com um olhar carregado de ameaça, anunciando que pretendiam exterminar todos eles, assim como haviam feito com os outros membros que tinham participado daquela raid. Enquanto o clima começava a ficar ainda mais tenso, o Sr. Song rompeu com um grito angustiado, implorando para que Gang Yi e Taishik esperassem e questionando por que um membro da própria guilda agiria de tal forma. Enquanto essa discussão acalorada ocorria, Sandinho captou algo e lançou um olhar inquisitivo por sobre o ombro. Enquanto isso, o Sr. Kim estava embrenhado em um turbilhão de pensamentos e lembranças. Recordou-se da última conversa que tivera com sua esposa, que implorava para que ele considerasse a aposentadoria, alegando que o trabalho de caçador era excessivamente perigoso, mas ele havia rebatido que não podiam se dar ao luxo de abandonar a carreira, especialmente porque o salário era muito melhor do que qualquer trabalho que pudesse conseguir na construção civil, e a crise financeira que enfrentavam só agravava a situação. Mas sua esposa havia contra-argumentado que o filho deles estava prestes a entrar no ensino médio no próximo ano, e o Sr. Kim, tentando tranquilizá-la, insistiu que ela não tinha razões para se preocupar. Também passaram pela sua mente as lembranças de uma conversa com seu filho,
que o questionou porque ele escolheu ser um caçador, e ele riu da inocência da pergunta. Ele ouviu o garoto expressar como os amigos da escola ficavam fascinados pelo fato de seu pai ser um caçador. O menino até perguntou se isso fazia dele mais forte do que os outros pais. O Sr. Kim assegurou ao filho que, sim, ele era forte o suficiente para enfrentar e, enquanto o menino se enchia de orgulho, imaginando seu pai como um herói invencível, o Sr. Kim ponderou que apenas 1/1000 dos despertados eram realmente acima do rank de imerso em uma agonia lacerante. O Sr. Kim se encontrava na beira do abismo entre a vida e a morte. Mesmo sendo um caçador habilidoso, ele refletia que também era um marido amoroso e um pai devotado. Nesse estado crítico, ele concluiu que não podia dar-se ao luxo de perecer ali, naquele desespero. Seu corpo estava coberto de sangue, feridas abertas o laceravam por todos os lados, e sua espada já estava quase escorregando de suas mãos ensanguentadas. Sandinho, visivelmente perturbado ao se deparar com o Sr. Kim naquela condição lastimável, prontamente gritou seu nome. Mas nenhuma palavra conseguiu emergir da boca do Sr. Kim, ele estava demasiado ferido, ao ponto de o ato de falar tornar-se um fardo insustentável. Sem perder um segundo, Sandinho acenou para a senhorita Juí, instando-a a utilizar seus poderes curativos. Ele gritou em desespero para que ela agisse rapidamente, um sentimento que ela prontamente percebeu. Enquanto o Sr. Kim espelhava sangue engolfado e mais sangue vertia de cada ferimento, escorrendo em cascatas dolorosas por todo o seu corpo, a senhorita Juí começou a entoar uma magia e a executar movimentos delicados com sua cura. Um fluxo de energia curativa circundou o corpo do Sr. Kim. Justo quando a cura começava a manifestar-se, o Sr. Kim murmurou, em um tom quase inaudível, que Sandinho não poderia salvá-lo de qualquer forma. Sandinho, confuso e angustiado, olhou para trás, e a senhorita Juí também ficou chocada. O Sr. Kim parecia estar à beira da insanidade, murmurando para ela cessar sua magia. Ele apontou para o mar de sangue que havia se formado ao seu redor, sinalizando que já havia perdido muito mais sangue do que poderia recuperar. Sandinho, cerrando os dentes, insistiu que o Sr. Kim tinha que sobreviver, não importava o custo. Afinal, ele precisava continuar vivendo por sua família, e também para que Sandinho pudesse continuar o odiando sem reservas. Nesse instante crítico, enquanto o sangue ainda fluía copiosamente de suas feridas, o Sr. Kim murmurou um pedido de perdão. Kim lamentava profundamente que desejava poder se desculpar de uma forma mais digna, com a cabeça abaixada em um gesto de genuíno arrependimento. No entanto, se baixasse a cabeça naquele momento, ele sabia que seria seu último ato. Com uma última tossida sangrenta, o corpo do Sr. Kim começou a tremer involuntariamente. Sua voz, já quase um sussurro inaudível, mal conseguiu articular suas últimas palavras. Com um sorriso triste e resignado, ele pediu a Sandinho que o perdoasse, que entendesse o quão profundamente ele se arrependia. E então, sua cabeça finalmente se abaixou, de forma lenta e quase reverente, marcando o término inescapável de sua jornada terrena. Sandinho não podia acreditar no panorama grotesco que se desdobrava diante de seus olhos. O corpo inerte do Sr. Kim jazia ali, imóvel e sem vida, no chão frio e úmido daquela dança macabra. Perturbado, ele indagou a Gang Taisik sobre o que teria acontecido para que o Sr. Kim encontrasse um fim tão brutal. Gang Taisik, fingindo ignorância, sugeriu que talvez os monstros fossem os responsáveis por aquele destino trágico. Como se quisesse dar contornos mais vívidos à sua dissimulação, Gang Taisik prosseguiu, inventando uma história complexa, e falou sobre um dia em que um portal se abriu de repente, liberando monstros que dizimaram uma legião de caçadores, e comparou o incidente a uma catástrofe natural e incontrolável. Ele até tinha pensado em uma narrativa pormenorizada sobre o massacre perpetrado por goblins, mas ponderava em acrescentar alguns ajustes. Na sua versão reformulada, criminosos teriam tentado se libertar e fugir, e após ter eliminado todos eles, teriam voltado sua fúria contra ele mesmo, e enquanto isso, ele estaria ocupado enfrentando o boss da dungeon. Gang Taisik disse tudo isso com uma frieza calculista, como se estivesse esboçando um enredo que eventualmente contaria à associação de caçadores. Terminada sua apresentação, ele lançou uma pergunta ao ar. As pessoas acreditariam nessa história? Sandinho, abalado e irado, cuspiu palavras de repúdio, chamando Gang Taisik de pedaço de lixo.
Mas, no entanto, o Sr. Song, com uma expressão de gravidade, interveio, segurando o ombro de Sandinho, e avisou que aquele caçador de rank B não era um adversário que Sandinho poderia derrotar facilmente. O olhar do Sr. Song tornou-se resoluto, quase como se estivesse aceitando um destino inescapável, e ele anunciou que assumiria a responsabilidade de lidar com o caçador. Em sua mente, o Sr. Song avaliou suas chances. Reconhecia que não tinha a menor possibilidade de prevalecer contra um caçador de rank B, especialmente alguém do tipo assassino, cuja agilidade era seu ponto forte. Mesmo assim, ele não hesitou. Abaixando-se, o Sr. Song pegou uma espada que ainda estava coberta com sangue do Sr. Qin e, com um sussurro quase reverente, disse ao corpo sem vida do Sr. Qin que iria pegar emprestada sua arma por algum tempo. Naquele instante, seus pensamentos giravam em torno do paradoxo da situação. Ele, um número caçador de rank C, estava prestes a confrontar um adversário claramente mais poderoso, mas em sua mente, a questão de rank parecia quase irrelevante. O que importava agora era fazer justiça. O Sr. Song ponderava estrategicamente enquanto caminhava em direção ao enigmático caçador de rank B. Ele especulava que, apesar da alta classificação do oponente, sua defesa poderia ser vulnerável. Ele disse que já fazia algum tempo desde que ele havia empunhado uma espada contra outro ser humano. Nesse momento, seus olhos encontraram os da senhorita Juhi e solicitou que ela pudesse lhe conceder algum tipo de buff para aumentar sua força física. Com uma expressão de concentração, a senhorita Juhi assentiu e convocou uma aura cintilante que emanava de sua mão como um raio de energia pura. Enquanto fazia isso, ela se perguntava internamente se o Sr. Song possuía algum domínio verdadeiro na arte da esgrima. Depois de receber o reforço mágico do buff da senhorita Juhi, o Sr. Song sentiu suas energias renovadas e uma nova onda de confiança o inundou. Ele começou a acreditar que, com aquele auxílio, poderia efetivamente ficar em pé de igualdade com Gang Tai Shiki, mas, crucialmente, tornar seus ataques indesviáveis. Ele cerrava os dentes, sua face tornava-se um retrato de determinação, e suas veias pulsavam notavelmente enquanto se lançava em direção ao caçador. Gang Tai Shiki, por sua vez, ainda observava com um ar de desdém profundo, e quebrando o silêncio carregado de tensão, ele questionou o que exatamente o Sr. Song, sendo um mago, esperava conseguir empunhando uma espada. O Sr. Song disse que aumentar a força física de um mago era uma estratégia fútil, mas isso era diferente para ele. Embora comumente se afirmasse que bumps de força física eram inúteis em magos, naquele momento específico, o Sr. Song transfigurou-se em algo mais que um mero conjurador de magias. Ele se tornou um espadachim consumado. Uma aura diferente emanou dele, envolvendo-o como um halo de energia concentrada enquanto ele segurava sua espada com um aperto inabalável. Com a consciência aguçada de um veterano de inúmeras batalhas, ele refletiu sobre a diferença crítica entre força, agilidade e estamina que o separava de seu oponente. Ele também ponderou que, mesmo com a proteção mágica concedida pela senhorita Juhi, a situação era análoga, comparado a instalar um motor de carro em uma bicicleta e tentar pedalar com toda a força possível. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva para a continuação.